Olá, sétimo ano, todos bem? Espero que todos estejam se cuidando em casa e estudando. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo falando sobre reformas religiosas. Essa temática consta no módulo 2, capítulo 5 do livro de vocês. Para a gente falar sobre as reformas religiosas, nós vamos começar tratando do contexto histórico em que ele aconteceu. O principal contexto foi o Renascimento. O Renascimento trouxe uma série de novas ideias que vão influenciar muito nas reformas religiosas. E algo que contribuiu foi a invenção da prensa móvel, contribuiu para diminuir o custo e o tempo da produção de livros. Ocorreram também nessa época muitos questionamentos com relação à fé e à igreja. O pensamento renascentista e humanista gerou influência também no cristianismo. Por exemplo, Erasmo de Roterdã, ele defendia que a fé podia se revelar de maneira simples, por meio da interpretação direta da Bíblia pelos fiéis, sem a necessidade de uma religião grandiosa e com rituais complexos. Houveram também muitas críticas ao enriquecimento da igreja, como, por exemplo, a simonia, que consistia na comercialização de objetos considerados sagrados. E muitos também eram contrários à fundamentação da igreja, que tinha um estilo de vida baseado em riqueza, luxo e também em ostentação. Isso tudo vai gerar a Reforma Protestante. A Reforma Protestante se baseou em movimentos de reformas religiosas que deram origem a novas religiões cristãs, separando assim cristãos em católicos e protestantes. Hoje em dia a gente chama essas igrejas, essas religiões, de religiões evangélicas, mas elas começam se autodenominando como religiões protestantes. O primeiro movimento da Reforma Protestante foi direcionada pelo Martinho Lutero. Ele era um monge e ele começou sua trajetória na Alemanha. A principal crítica de Martinho Lutero à igreja era relacionada à venda de indulgências. Indulgências, pessoal, era a venda de perdão de pecados. Por estar totalmente insatisfeito com as questões que aconteciam dentro da própria igreja, Martinho Lutero elaborou 95 teses, ou seja, 95 motivos e críticas que ele fazia contra a Igreja Católica e as pregou na porta de uma igreja. Martinho Lutero ele foi excomungado da Igreja Católica e passou a defender a sua fé, falando que a salvação ela não vinha mediante obras, mas mediante a fé de cada um. Defendia também que a Bíblia deveria ser interpretada pelos fiéis. Por isso, ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Uma das principais consequências da Reforma Protestante foram as revoltas camponesas, por exemplo. Os camponeses se revoltavam contra privilégios da nobreza e do clero e passaram a exigir alguns de seus direitos que haviam sido abolidos, como o uso das terras comunais. O movimento foi violentamente reprimido pelos nobres e os principais líderes foram torturados e mortos. Outro movimento protestante de reforma foi o calvinismo. O calvinismo foi direcionado pelo teólogo João Calvino e o princípio básico do calvinismo é a ideia da predestinação. Calvino e Lutero têm ideias bem parecidas. A grande diferença entre eles é que o Calvino ele defendia a ideia da predestinação. O calvinismo também atraiu boa parte da burguesia, já que eles consideravam o sucesso financeiro como uma predestinação à salvação. Nesse tempo também surgiu a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana ela se inicia com o rei Henrique VIII. Ele pretendia limitar o poder exercido pela Igreja Católica no país. O início da reforma na Inglaterra ocorreu após um desentendimento entre o rei Henrique VIII e o Papa. O monarca pediu a anulação de seu casamento com a rainha Catarina de Aragão por não conseguirem gerar um herdeiro de sexo masculino. Henrique VIII pretendia se casar com Ana Bolena, que estava grávida dele, porém a anulação do casamento foi negada pelo Papa. Assim, em 1534, aproveitando-se dessa situação, o rei rompeu com o catolicismo romano e adotou medidas que restringiram o poder da Igreja e do papado na Inglaterra, iniciando o processo de reforma que culminou na fundação da Igreja Anglicana. Além de anular o poder da Igreja Católica no país, o Estado tomou posse de suas terras e demais riquezas. É claro que a Igreja Católica não ficaria de braços cruzados enquanto a reforma estava acontecendo.
Por isso, no século XVI, o alto clero da Igreja Católica iniciou um movimento de reação às críticas que vinham sendo feitas pela Reforma Protestante. Esse movimento ficou conhecido como Reforma Protestante. Diante de grande aceitação das religiões protestantes pela população, a Contra-Reforma reavaliou alguns dos procedimentos da Igreja Católica, incentivando os clérigos a tornarem as missas mais acessíveis e atrativas para os fiéis. O movimento da Contra-Reforma também buscou organizar e reafirmar os dogmas da Igreja, determinando regras precisas para a realização de missas e sacramentos, como batismo, eucaristia e matrimônio. A Contra-Reforma não aceitava o princípio protestante da livre interpretação da Bíblia, por isso determinou que apenas os clérigos católicos deveriam transmitir os ensinamentos aos fiéis de acordo com as normas da Igreja. O Concílio de Trento. Esses e outros princípios da Contra-Reforma foram estabelecidos em reuniões do alto clero, realizadas na cidade de Trento, na Itália, entre 1545 e 1563. Essas reuniões, conhecidas como Concílio de Trento, trataram também sobre o tema central das críticas de Martinho Lutero, a venda de indulgências. O concílio decidiu que as indulgências deveriam continuar sendo concedidas pela Igreja, porém sem vendê-las. No contexto da Contra-Reforma, fortaleceu-se na Europa o Tribunal de Santo Ofício, conhecido também como Inquisição, órgão da Igreja Católica criado no século XVIII para combater o paganismo e as heresias. Nos séculos XVI e XVII, principalmente em Portugal e na Espanha, a Inquisição foi usada pela Igreja para acusar e condenar pessoas por não seguirem o catolicismo e, para isso, aplicava métodos extremamente violentos. Os principais alvos da Inquisição eram chamados cristãos novos, pessoas praticantes do judaísmo e do islamismo recém-convertidas ao catolicismo. Elas eram acusadas de manterem suas antigas crenças em segredo. Outros perseguidos pela Inquisição eram os praticantes de alquimia e astrologia, práticas consideradas pagãs. Muitas das pessoas acusadas pela Inquisição eram vítimas de calúnia e difamação. Era comum acusarem de heresia parentes ou vizinhos para que eles fossem presos pela Inquisição. Ao serem capturados, os acusados de heresia geralmente eram torturados até a morte. Em alguns casos, o Tribunal de Santo Ofício realizava o chamado auto de fé, ritual público de execução dos condenados, que na maioria das vezes consistia em queimá-los vivos. As mulheres eram as principais vítimas da Inquisição. A gente também pode observar a influência da Reforma na arte barroca. O barroco, ele é detalhado, né? É uma arte onde a gente pode observar o exagero, detalhe, sensação de movimento e profundidade, expressões marcantes, jogo de luz, opondo claro e escuro. Pessoal, o nosso estudo não se esgota aqui, tá? Passarei exercícios e estarei à disposição para retirar dúvidas. Peço que vocês também leiam o capítulo do livro, mas isso eu vou detalhar depois para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e bons estudos.